Oi gente, meu nome é Daiana Mendes, eu sou professora de língua portuguesa e neste vídeo nós damos continuidade ao nosso estudo sobre as classes de palavras. Bom, importante você se lembrar, nós organizamos, dividimos as palavras em classes. É como se nós pegássemos as palavras e colocássemos em caixinhas. Ao todo, são 10 classes de palavras. Nós já vimos os substantivos, nós já vimos os adjetivos. Hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre os advérbios. Bom, vou te dar uma dica muito importante, uma dica de ouro. Seguinte, galera, na língua portuguesa, sobretudo no estudo da sintaxe, que é quando a gente analisa o comportamento, das estruturas de uma frase, das partes de uma frase, e na morfologia, quando a gente está analisando as classes de palavras, é muito comum que nós tenhamos algum conceito da língua portuguesa que comece com AD. Na sintaxe, adjunto adverbial, adjunto adnominal. Na língua portuguesa, adjetivo, advérbio. E aí o macete é o seguinte: se começa com AD, é porque anda junto, ou seja, é uma classe ou uma função sintática que tem por objetivo e finalidade andar com outra, ou seja, acompanhar uma outra palavra ou acompanhar uma outra estrutura na frase, caso se trate aí de uma função sintática. O caso dos adjuntos adnominais, o caso dos adjuntos adverbiais, por exemplo. Então, quando a gente está falando de advérbio, significa dizer que essa palavra, essa classe de palavra, vai agir junto com outra. Você já vai descobrir com quem ela anda, para que a gente saiba reconhecer quem ela é. Olha só, trouxe um exemplo de uma propaganda antiga da Skol, que é uma marca de bebida, e eu quero que você entenda uma diferença. Na época dessa propaganda, o mote, ou seja, a frase principal da propaganda, o slogan era Skol, a cerveja que desce redondo. O mote, o slogan da propaganda era essa primeira frase. Mas eu quero que você perceba uma diferença. E se por um acaso nós trocássemos e no lugar de Skol, a cerveja que desce redondo, escrevêssemos Skol, a cerveja que desce redonda, com A no final. Ia fazer diferença? Ia mudar a classe gramatical? Ia, pessoal. Sabe por quê? Porque quando eu penso na palavra redonda, redonda termina com A porque combina com uma outra palavra no feminino que aparece nesse slogan. E a palavra é cerveja. Bom, se cerveja é o nome de um objeto, se cerveja é um nome de um tipo de bebida, a classe de palavra usada para nomear seres, objetos, sentimentos, emoções é quem? Já vimos isso. Substantivo. Acertou quem falou que é substantivo. Então, aqui, cerveja é um substantivo. Quando nós analisamos os substantivos, nós também vimos um detalhe importante. Substantivo é um termo que age como centro. Ele é muito importante. Ele é como se fosse um termo nuclear. Ele age como núcleo. Ele é, por exemplo, o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto direto. Em torno do substantivo, orbita outras palavras. É o caso do adjetivo, como a cerveja, quer dizer, é o caso do artigo, como em a cerveja, e também é o caso do adjetivo, porque eu posso dar uma qualidade para esse substantivo, tipo artigo, a. Substantivo, menina, qualidades que eu dou para essa menina, bonita. A menina bonita é uma estrutura, portanto, é uma estrutura que gira em torno de um substantivo. Agora,
Se esse cara aqui está acompanhando o substantivo e está dando uma característica redondo, é porque quem acompanha o substantivo e dá característica é o adjetivo. Lembra disso? Já vimos, muito bem. No exemplo de cima, que é justamente o mote da escola, isso não acontece. Eu não posso dizer que a palavra redondo está aqui para acompanhar cerveja. Cerveja é uma palavra no feminino. Se acompanhasse ou para acompanhá-la, as duas palavras teriam que ficar no feminino. Como cerveja aqui está no feminino e redondo está no masculino, redondo não está acompanhando cerveja. E aí? Com quem que redondo anda? Redondo aqui anda com a palavra desce. Redondo aqui serve, inclusive, para falar da maneira, da forma, do jeito que a cerveja desce. Por isso que a escola escolheu a palavra redondo em vez de redonda, porque também haveria uma mudança no sentido desse mote, desse slogan. Quando eu digo escola, a cerveja que desce redonda, parece que eu vou consumir aquilo e vou me sentir cheio, pesado, desconfortável. Não era a intenção da marca. Ao contrário, a intenção da marca era fazer com que o consumidor tivesse a sensação de que ao beber ou consumir aquela bebida, aquilo ia descer muito bem pela garganta. Inclusive, na propaganda, aparecia o movimento da descida. Então, quando eu digo Skol, a cerveja que desce redondo, eu estou chamando a atenção para a maneira, para o jeito com que essa ação aqui é desempenhada. Descer é movimento. Se a palavra indica movimento, eu estou diante de um verbo. Repara que está conjugado. Desceu, descia, descerá, beleza? Aqui, a palavra que acompanha um verbo, eu não posso chamar de adjetivo. O adjetivo não anda junto com o verbo. Tem uma palavra só que acompanha o verbo, e essa palavra é o advérbio. Inclusive, se você for esperto, você vai perceber o próprio nome da palavra com quem ela anda. Vou te mostrar. Ó, esse AD aqui representa o adjetivo. Então, em alguns casos, eu vou perceber que os advérbios acompanham os adjetivos. Esse final aqui, vérbios, me lembra verbo. Então, eu sei que o advérbio, além de andar com o adjetivo, ele também anda junto com o verbo. E por último, mas não menos importante, é o seguinte: o advérbio, ele é humilde. Ele anda com adjetivo, ele anda com verbo, mas ele também anda com outros da mesma classe que ele. Então, ele também acompanha outras estruturas, ele também anda junto com outros advérbios. Beleza? Esse exemplo aqui da propaganda me serve para pensar que a terminação faz diferença. A terminação me indica a classe de palavra, porque ela me mostra com quem essa palavra combina. E quando eu descubro com quem a palavra anda, quando eu descubro com quem a palavra se combina, eu descubro a classe gramatical daquela palavra. Aqui eu tenho a palavra redondo atuando como um advérbio, porque redondo está caracterizando a maneira como aquela ação se desempenha. É, portanto, um advérbio de modo. É a palavra que serve para mostrar o jeito, a maneira como uma ação aconteceu. É muito interessante a gente também pensar que esse exemplo da escola é um exemplo de
linguagem sendo usada de maneira coloquial, de maneira mais informal. Normalmente, os advérbios de modo, eles trazem a terminação mente. Então, o certo, se nós fôssemos puristas e pensássemos mais na norma padrão da língua, seria dizer: Skol, a cerveja que desce redondamente. Mas a propaganda optou por, no lugar de redondamente, usar a palavra redondo. Ainda assim, uma construção muito parecida com a maneira como falamos em inúmeras situações de comunicação, a palavra redondo, por acompanhar o verbo desce, mantém-se no papel de advérbio. Vamos agora para o próximo quadro, porque eu quero te mostrar uma diferença muito importante. Bom, galera, dando sequência aos nossos estudos, algumas informações importantes para definir e conceituar os advérbios. Primeira informação importante: acompanha verbos, adjetivos e anda junto com outros advérbios. Segunda informação importante: é uma palavra invariável. Como assim? Não entendi. Palavra invariável. O que significa? Significa dizer que ela vai ficar no masculino. Significa dizer que vai ficar no singular. Caramba! É por isso que no outro exemplo eu disse para você que redonda, porque variou, passou para o feminino, não pode ser classificado como advérbio. Porque o que muda, o que tem feminino e masculino, o que sofre variação do feminino e masculino, a classe a que se permite essa mudança é a classe dos adjetivos, é a classe dos substantivos. Os advérbios ficam invariáveis, ou seja, vai ficar no singular e vai ficar no masculino. Então, redondo no masculino e no singular indicava ou se ligava ao verbo desce, portanto, sendo caracterizado como um advérbio, ok? Vamos pensar em outros exemplos? Bom, aqui eu trouxe um exemplo em que eu tenho o mesmo verbo, então bebeu, 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 verbo, indicação, palavra que indicação, representa aí ou se classifica gramaticalmente como verbo, ok? E aqui eu tenho usos diferentes para o advérbio. Vamos analisar o primeiro? No primeiro, o que eu tenho? No primeiro, eu tenho uma estrutura parecida com aquela estrutura que nós vimos no exemplo anterior. A gente fala, bebeu rápido e bebeu rapidamente. As duas estruturas estão certas. Só que, como rápido é uma palavra que atua normalmente na posição de adjetivo, quando eu digo, por exemplo, ele é rápido, eu estou dando uma qualidade para ele, ok? Como rápido atua normalmente na posição de adjetivo, eu preciso pensar que, se ele estiver acompanhando um verbo, ele será classificado como advérbio, mas essa classificação, na verdade, o ideal, segundo a norma padrão, seria que essa palavra tivesse a terminação mente. Então, bebeu rápido é a mesma coisa que bebeu rapidamente. Isso estaria mais de acordo com o conhecimento de gramática, ok? Mas aqui, essa terminação mente me dá a ideia do modo como ele bebeu. Então, aqui eu tenho um advérbio que serve para indicar a maneira, o jeito, o modo como uma ação foi feita. É um advérbio de modo. Beleza? Bom, no exemplo de baixo, eu tenho bebeu muito. Repara que muito aqui fica no singular. Não tem como falar bebeu muitos. Não faz sentido, né? Então, essa estrutura que fica invariável, fica no singular e está servindo para dar ideia de intensidade,
daquela ação, né? A intensidade com que aquela ação foi realizada também é um advérbio. Só que agora, como ele serve para indicar a intensidade, eu chamo de advérbio de intensidade. Professora, tem diferença? Tem. Alguns advérbios indicam circunstâncias, apresentam sentidos específicos. E é bom que você conheça os sentidos dos advérbios. Em outros vídeos, nós vamos aprofundar esse conhecimento, ok? E aí eu vou mostrar para vocês as circunstâncias adverbiais. Por enquanto, eu quero que você perceba a diferença. Aqui, essa estrutura serve para dizer o modo, o jeito, a maneira como uma ação aconteceu. Aqui, dá a ideia da intensidade da execução dessa ação. E por último, eu tenho um ótimo exemplo de um advérbio do lado do outro. Bom, olha para cá. Eu não tinha falado para você que o advérbio acompanha um verbo? Nos exemplos que a gente viu até agora, nós vimos muitos casos em que o advérbio está ali para acompanhar um verbo. Mas pode ser que o advérbio ande com um adjetivo e pode ser que o advérbio ande com um outro advérbio. Pois é o que acontece aqui. A palavra rápido ou rapidamente está na posição de advérbio de modo, ok? Tanto faz falar rapidamente quanto rápido. A diferença é que essa estrutura é uma estrutura mais próxima à norma padrão da língua. Aqui é uma estrutura usada em contextos mais informais de comunicação, mas não muda, continua sendo advérbio. E aqui eu tenho um advérbio de intensidade. Então, neste exemplo, eu tenho dois advérbios juntos. Muito acompanha rápido e rápido caracteriza, rápido acompanha o verbo beber. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Tente sempre analisar com quem aquela palavrinha anda. Descobrindo com quem ela anda, você descobrirá a sua classificação. Bons estudos para vocês e até a próxima!